Eu gostava de vos pedir 3 coisas. A primeira é que estejam caladinhos e caladinhas. A segunda é que, agora já, a segunda é que estejam caladinhos e caladinhas quando o nosso convidado estiver a falar, pode ser? Eu já sei, já estou mesmo a adivinhar que aqueles meninos e meninas que estão lá atrás vão começar a bichanar, não tarda nada, e a gente vai se zangar à séria. Bom, a terceira coisa, já nem sei, eu já me lembro. Bom, porquê é que nós estamos aqui hoje? Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu não sei se o ano passado eram frequentadores dos mundos em que vivemos, seriam? Não. Eram ou não? Não. Então, é uma iniciativa que decorre sempre às quintas-feiras. O ano passado era à 1h30, este ano, para vocês poderem almoçar e para que isto não colidisse muito com o fim das aulas, por exemplo, mudámos para as 2. Os mundos em que vivemos têm como objetivo principal fazer-nos pensar que há mais mundo para além daquele que a gente conhece. E, nesse sentido, temos sempre tentado ter aqui convidados, temos exibido alguns filmes, aqueles que são permitidos, porque, como sabem, nem todos são, apresentações de livros, enfim, temos um leque de atividades debaixo deste chapéu que são inteiramente dirigidas para vocês estudantes, e para quem quiser associar-se a nós. Eu estou aqui a ver caras conhecidas de outras circunstâncias e que não são frequentadores de nenhuma escola aqui do IPS, mas devem ter andado noutras escolas já há uns anitos. Mas gosto muito de vos ver repetir a presença aqui. E nesse sentido, de abrirmos, no fundo, os mundos que nós temos para viver, este ano convidámos para esta segunda sessão, porque a primeira foi adiada. Portanto, podemos dizer que a sessão do professor Fernando Rosas é a sessão inaugural dos mundos em que vivemos deste ano. E calhou muito bem esta data e este tema em que ele estava disponível para vir, porque estamos a celebrar, podemos dizer assim, não é? É uma celebração, professor Fernando Rosas. É, não é? Para uns é, para outros não. A celebrar os 100 anos da Revolução Soviética, que no fundo representou um ponto de viragem em muitos aspectos da vida mundial, se quisermos, uma fonte de inspiração para uns, uma fonte de decepção para outros, mas é disso que a gente vai ouvir falar. Mas nós, enquanto instituição educativa, não podíamos deixar de assinalar este marco histórico e social que influenciou, mesmo que a gente não saiba, os mundos em que vivemos. E, portanto, eu agora peço que estejam mesmo com muita atenção para ouvirmos tudo aquilo que nos for dito. Pode ser? Está combinado? Meninos aí de trás. Ok, obrigada. O professor Albérico vai agora apresentar o nosso convidado de uma forma mais séria. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria começar por agradecer ao professor Fernando Rosas por mais uma vez estar aqui connosco e trazer as suas reflexões sobre um dos problemas, um dos temas mais importantes da nossa história contemporânea, se não mesmo aquele que mais marcou o século XX, portanto, em Portugal. O professor Fernando Rosas não precisa praticamente de apresentações, é conhecido de todos os portugueses pela sua intervenção cívica, pela sua participação cidadã, é conhecido ainda como historiador, como investigador, como professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e é também, neste momento, principalmente nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos, o professor Fernando Rosas tem uma presença regular na televisão portuguesa, portanto na TVI, em que discute com outros protagonistas da cena política os temas nacionais e internacionais. Mas, para além disso, o professor Fernando Rosas agora, desde há 3 semanas, tem um programa na RTP2
sobre o colonialismo português, que tem tido grandes audiências e é uma série, portanto, excelente, que convido todos, aqueles que não conhecem ainda, a ouvi-la, portanto, e a vê-la, que é das séries, portanto, mais importantes sobre a nossa história, portanto, recente. Como podem vir para a frente, está aqui lugares, como a maior parte da assistência é constituída, portanto, por jovens estudantes, portanto, do ensino superior, queria referir, se calhar, a um aspecto portanto, menos conhecido. O professor Fernando Rosas, dentro da sua intervenção cívica, foi uma intervenção muito precoce, logo a partir dos 15, 16 anos, e quando era da vossa idade, quando era estudante, portanto, universitário, foi um dos que mais destacou na luta contra o Estado Novo, contra os governos e o regime de Salazar, portanto, e Caetano. E essa sua dimensão, portanto, de intervenção cívica não parou até aos dias de hoje. Mas eu queria fazer, para terminar, portanto, uma breve referência ao professor Fernando Rosas como historiador. Portanto, ele foi o pioneiro e foi o homem, o investigador que revolucionou a história contemporânea, o estudo da história contemporânea e também, portanto, do Estado Novo, e principalmente porque a história, portanto, do Estado Novo estava prisioneira de uma perspectiva muito manicaísta, em que havia, portanto, por um lado, aqueles que estudavam o Estado Novo numa lógica geográfica e laudatória do regime, e outros também que aproveitavam o estudo do Estado Novo para fazer o julgamento do regime. A investigação histórica não é uma coisa nem outra, e o professor Fernando Rosas libertou a investigação dessas duas narrativas que eram redutoras e muito simplistas dessa realidade. Uma última palavra, o professor Fernando Rosas, posso dizer que tem Setúbal como uma sua cidade adotiva, foi no passado e penso que ainda é no presente, porque foi deputado da República durante 2 legislaturas, foi deputado pelo Círculo Eleitoral de Setúbal e aí conseguiu, como é habitual, estar sempre, portanto, ao lado dos de baixo e numa posição muito firme, defendendo os interesses não só, portanto, do distrito e como desta cidade. Tudo isso, muito obrigado, Sr. Fernando Rosas, por mais uma vez estarem aqui conosco. Então, boa tarde a todas e a todos. Para os alunos, dizer-vos que gosto muito de cá estar e que ninguém é obrigado a cá estar. Portanto, quem a certa altura achar que isto é uma chatice, pode ir-se embora, não façam mais barulho para não perturbar os trabalhos. No fim de eu falar, abre-se um período de debate. Mas quem não achar isto interessante, isto não é obrigatório, não tem falta, está quem quer, e portanto quem quer está, presta atenção e depois participa no debate no fim da exposição. Portanto, permitam-me antes de mais agradecer o convite que me dirigiram para falar aqui na Escola Superior de Educação de Setúbal sobre os 100 anos da Revolução de Outubro de 1917, ou da Revolução de Novembro, segundo o calendário gregoriano que nos rege, mas queria igualmente felicitar-vos, ao professor Albérico Afonso e à Escola Superior de Educação de Setúbal, felicitar-vos pela iniciativa em si mesma, pois ela, ao pretender abordar serena e criticamente esse acontecimento decisivamente marcante na história do século XX, que foi a Revolução Soviética de outubro de 17, rema contra os 2 fantasmas com que alguns média e alguns setores da opinião tentaram marcar a efeméride. Primeiro, o silêncio, a desmemória. Depois, quando isso não resultou, a demonização e até quase a criminalização da Revolução de Outubro e das revoluções em geral. Talvez convenha precisar
ao abordar o centenário da Revolução de Outubro de 1917 e os seus possíveis significados, o ponto de vista epistemológico e de método de onde eu parto. Isto é, a Revolução Russa deve ser abordada como fruto de um processo histórico, como fenómeno histórico emergente dos conflitos e contradições da época que a produziu, ou, ao gosto de certo publicismo muito marcado pelo preconceito ideológico, mesmo quando se disfarça de registro histórico, como uma espécie de anomalia conspiratória, de golpe de mão acidental e perverso, de obscura maldição que inopinadamente se abateu sobre o curso desse acidentado início do século XX e que está, essa maldição, contida no próprio ato da Revolução em si mesma. Ou seja, luta social e política ou audácia golpista? História ou patologização ideológica da Revolução? É claro que dificilmente o historiador, independentemente das suas inclinações, relativamente aos acontecimentos revolucionários, se pode colocar no campo de uma apreciação moralista, voluntarista. O processo revolucionário de fevereiro, outubro de 1917, na Rússia, torna-se substancialmente incompreensível se não o enquadrarmos historicamente como a culminância, o que não significa o termo, de uma cadeia de revoluções emancipatórias de inspiração socialista, ou seja, feitas em nome da libertação do trabalho, que desde meados do século XIX, acompanhando o processo da segunda Revolução Industrial e da explosão e concentração fabril do proletariado industrial moderno, se sucedem às revoluções liberais e burguesas na Europa, até aí. A insurreição parisiense de 1848, no ano em que Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista, a Comuna de Paris de 1871 e, em 1917, a Rússia de fevereiro a outubro, prelúdio da onda vermelha na Europa do pós-guerra. Era a natureza dos próprios movimentos revolucionários que, premonitoriamente, nesse laboratório da luta de classes que era a França, no século XIX, começava a mudar e tinha a sua inesperada emergência nos principais centros urbano-industriais, nas frentes da Grande Guerra e depois nos campos longínquos da Rússia czarista. Precisamente o que tem de historicamente particular, a meu ver, o que é que tem de particular a Revolução de Outubro de 1917? Em primeiro lugar, vinha demonstrar, tal como previa Lenin nas suas polémicas teses de Abril, que já vamos ver o que é, que as revoluções operárias e socialistas não se desencadeavam necessária e prioritariamente nos países capitalistas mais desenvolvidos, com partidos operários e organizações sindicais mais fortes, como era então o entendimento geral do movimento socialista, mas sim nos elos mais fracos da cadeia mundial do capitalismo. Nos pontos dessa cadeia tornados mais vulneráveis, designadamente pelos efeitos da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. O corrupto regime czarista, internamente apodrecido e odiado, ferido pelas derrotas militares, abraços com uma imensa crise económica, social e política potenciada pelos efeitos do conflito, era disso o exemplo. Será apeado, como adiante se verá, em fevereiro de 1917, por um levantamento popular largamente espontâneo, a que sucedeu um complexo processo revolucionário ao longo desse ano de 17 e uma aguda luta pela hegemonia da Revolução. Dessa luta, sairá vencedora a Revolução Socialista liderada pelos bolchevistas.
Bolchevista quer dizer maioritários. E chamavam-se bolchevistas e maioritários porque era a corrente do socialismo russo que tinha ganho o Congresso, um congresso do Partido Socialista, Partido Social-Democrata Operário da Rússia, em 1912 tinham ganho a maioria, eram a maioria, e a maioria queria, bolchevista queria dizer maioritário. E a minoria, que se constitui num partido à parte, era o partido menchevista, o partido minoritário, o partido menchevique. E, portanto, um complexo processo revolucionário, a Revolução Socialista liderada pelos bolchevistas, capaz de responder, a que se mostra capaz de responder, como veremos, às magnas questões da paz e da terra. E por esse caminho sustentar a larga frente de operários, camponeses e soldados organizados nos sovietes. Também já vamos ver o que era. O que permitiu não só levar por diante a Revolução Russa nas principais cidades, nas frentes da guerra e nos campos, como defendê-la com sucesso na longa guerra civil que lhe sucedeu a partir de 1918. Segundo lugar, segunda particularidade, caberá salientar que a Revolução de Outubro, feita em nome do proletariado, do socialismo, da emancipação do trabalho, ao contrário das que historicamente a precederam, é a primeira que triunfa duradouramente. Desde logo sobrevivendo à derrota da guerra, porque a Rússia perde a guerra, e às enormes amputações territoriais através da paz imposta pelos alemães, a paz de Brest-Litovsk. Depois, vencendo a contra-revolução interna e a agressão militar dos Estados Unidos e das principais potências da Entente e do Japão, numa terrível guerra civil que duraria 5 anos. Dessa imensa convulsão e profundamente marcada por ela, se ergueria o regime soviético. Em terceiro lugar, é uma revolução cujo impacto fortíssimo no mundo devastado pela guerra abre uma nova época de revoluções operárias e populares no início do século XX, de levantamentos revolucionários vermelhos e de ondas de agitação social proto-revolucionárias, especialmente na Europa e na Ásia. Os principais dirigentes do novo poder soviético, isto é importante, ligavam o destino e a sobrevivência da Revolução Soviética ao triunfo das revoluções europeias, em especial da Revolução Alemã. Na realidade, desde 1918 ao início dos anos 20, sucedem-se quer tentativas revolucionárias armadas, diretamente influenciadas pela Revolução Soviética, na Finlândia, nos países bálticos, na Hungria, na Alemanha, na Áustria, na Eslováquia, quer processos radicalizados de greves e agitação social que vão desde o biênio rosso, o biênio vermelho na Itália, à agitação vermelha na Catalunha ou até à greve geral de novembro de 1918, aqui em Portugal. Em nenhum país as insurreições operárias triunfaram ou sobreviveram, exceto na Rússia. A onda vermelha fora derrotada na Europa e é no espaço aberto por essa derrota que ocorre um duplo fenómeno de consequências pesadas. Desencadeiam-se os processos contra-revolucionários e ditatoriais que conduzem à época dos fascismos na Europa, por um lado, e, em segundo lugar, triunfa na Rússia a estratégia stalinista do socialismo num só país, que haveria de ser uma via de liquidação do poder soviético saído da Revolução. Em quarto lugar, a Revolução e o novo poder soviético vão criar duradouramente um novo campo político e ideológico internacional. O campo do comunismo, inicialmente concebido como a Revolução é concebida como a base logística
e o farol político e ideológico da pretendida Revolução Mundial Proletária. Um movimento comunista internacional, materializado organizativa e politicamente a partir de 1919 na Internacional Comunista, a Terceira Internacional. Até à sua dissolução da Internacional em 1943, quando o Stalin faz frente com os Estados Unidos, com a Inglaterra e por frente contra o nazismo e, portanto, não quer assustar os seus aliados, manda dissolver a Terceira Internacional. Até 1943, ela agrupava e dirigia os partidos comunistas do mundo inteiro, entretanto criados a partir da Revolução Russa, considerados secções nacionais da Internacional Comunista. Por exemplo, o Partido Comunista Português chamava-se Partido Comunista Português, abre parênteses, secção portuguesa da Internacional Comunista, SPIC. O Partido Comunista Francês, Partido Comunista Francês, secção francesa da Internacional Comunista e por aí fora. Na realidade, a Internacional Comunista transformar-se-á com o stalinismo numa espécie de apêndice da política externa soviética, abandonado já os propósitos da Revolução Mundial Proletária. Finalmente, e não seria caso único, a Revolução de Outubro, que se mostrara capaz de derrotar o cerco militar internacional e a contra-revolução interna, perde-se a si mesma e à esperança emancipatória que carregava por um processo degenerativo interno, autoritário, burocrático, repressivo, que o stalinismo consagra e exacerba, mas que se continuará depois dele até desaguar na implosão da União Soviética e na restauração plena do capitalismo nesse país. A própria URSS transformara-se numa sociedade de classes, de desigualdades profundas e de domínio férreo de uma nova oligarquia no plano interno e numa nova potência imperial no domínio externo. A revolução, provavelmente impossível sem o papel histórico desempenhado pelo Partido Bolchevique, sucumbiria às mãos do próprio Partido Comunista que sucederia como partido dirigente do processo. Dito isto, à laia de introdução, talvez requerida por esta efeméride centenária, queria analisar convosco rapidamente o filme, a sequência dos acontecimentos que conduziu, como dirá o célebre jornalista americano John Reed, que conduziu aos 10 dias que abalaram o mundo e que marcaram decisivamente toda a história do século XX. A Grande Guerra e a devastação física, humana, económica, social que provoca, estendem-se, como não podia deixar de ser, ao domínio do político. O conflito originará, reparem bem, a queda dos 4 grandes impérios que nele se envolvem: o alemão, o austro-húngaro, o turco e também o império dos czares na Rússia. Mas só neste, a palavra de ordem dos bolchevistas e dos socialistas de esquerda, guerra à guerra, lograria transformar a guerra dos impérios numa guerra vitoriosa dos sovietes de operários, camponeses e soldados contra o capital e os sucedâneos políticos da queda dos czares. O espetacular regresso de Lenin a São Petersburgo em abril de 1917, a mudança de tática política que impõe ao seu partido, as famosas teses de abril, contribuem nas condições da continuação de uma guerra extremamente impopular para os bolcheviques ganharem a maioria nos sovietes e partirem ao assalto do poder no elo mais fraco em que a Rússia se tornara. Foi a Revolução de Outubro de 17, calendário juliano, ou de 7 de novembro, no calendário gregoriano. Foram de curta duração a euforia nacionalista e o ardor fanático com que a Rússia czarista se lançou na Grande Guerra, alinhada com as potências da Entente, a Inglaterra e a França,
contra os impérios centrais, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, superada pelo consenso da União Sagrada em torno da defesa da pátria, ao qual não faltou o apoio dos liberais, dos mencheviques, a tal ala direita do movimento social-democrata russo, e do Partido Camponês, herdeiro do populismo russo, que dava pelo nome, na Rússia, socialista revolucionário. Apesar de alguns ilusórios sucessos iniciais, a falta de preparação, a brutal prepotência dos oficiais, o déficit de treino e municiamento, a incapacidade de poder armar um imenso exército de 16 milhões de soldados, a larga maioria camponeses analfabetos, dirigidos por uma nobreza cuja arrogância só era equivalente à incompetência, como alguém escreveu, tudo rapidamente degenerou em desastre. Diz um autor, analisando esse período, e cito: desde as primeiras batalhas na ofensiva de Tannenberg, a primeira fila entrou em combate com espingardas e botas, a segunda fila com espingardas e sem botas, e a terceira fila sem botas nem espingardas. A tática das vagas humanas fez disparar as baixas que em 1917 atingiam, baixas russas, atingiam os 4 milhões de soldados. Faltavam armas adequadas, munições, transportes, oficialidade aristocrática sintonizada com a guerra moderna, cuidados decentes para os feridos, logística eficaz, respeito pelos soldados. No outono de 1916, começaram as deserções em larga escala. Para a imensa massa de soldados camponeses, a guerra transformara-se numa terrível agonia sem sentido. E os seus mandantes, desde logo o czar, o czarismo, a oficial aristocrática, muitos desses oficiais poderosos, terratenentes, em inimigos a abater. A situação militar era desesperada. A tropa russa só não fora levada de roldão porque a resistência francesa na frente ocidental impedia o reforço alemão a leste e a entrada da Itália no conflito. Em 1915, agarrava parte das forças austríacas nos Alpes. Mas nesse ano de 1916, os territórios ocidentais do Império Czarista, economicamente mais relevantes, tinham já sido quase todos ocupados pelos alemães na sequência de pesadas derrotas militares das forças imperiais czaristas. A estas derrotas juntava-se o descontentamento generalizado nos centros urbanos e no mundo rural contra os dramáticos efeitos económico-sociais do conflito. A aguda escassez de género para os trabalhadores e mesmo para as camadas inferiores das classes médias, a inflação sem controle, a especulação, o mercado negro, a incúria do governo, os escândalos e a decadência da corte czarista alimentavam a revolta. O redespertar da agitação grevista em 16 e as manifestações operárias de janeiro de 17 nas principais cidades russas, em Petrogrado, parte dos soldados mandados para as reprimir fazem causa comum com os manifestantes, tudo isso prenuncia a tempestade. A 18 de fevereiro de 1917, em Petrogrado, a capital nessa altura do Império, a gigantesca metalúrgica Putilov entra em greve. A 23 de fevereiro, assinalando o Dia Internacional da Mulher, as operárias da indústria têxtil descem à rua contra a fome, contra a guerra e o czarismo. Desencadeia-se então a greve geral política na cidade, desdobrada em manifestações e confrontos com a polícia, que a 26 de fevereiro, com o armamento dos operários, manifestações que se transformam em tentativa insurrecional. Parte da tropa chamada a reprimi-la abre fogo, mas agora sobre a polícia a cavalo. A 27 de fevereiro,
há já mais de 60 mil soldados revoltosos ao lado dos trabalhadores. E isso decidirá a sorte da autocracia czarista. Os sublevados prendem os ministros e generais czaristas e libertam os presos políticos. A notícia da vitória da Revolução em Petrogrado leva nas outras cidades e na frente à deposição das autoridades czaristas. 5 dias consecutivos de luta nas ruas de Petrogrado, de 23 a 27 de fevereiro de 1917, derrubavam a dinastia dos Romanov e a 2 de março o czar abdica em favor do grão-duque Miguel, que recusa a regência do trono. Atabalhoada e apressadamente a Duma, que era uma espécie de semi-parlamento que existia no período czarista, a Duma forma um governo provisório presidido pelo príncipe Lvov, que reúne políticos liberais e um deputado aparentado com os socialistas revolucionários, um homem cujo nome se vai ouvir falar muito, o Sr. Kerensky. Decreta-se a amnistia para os presos políticos e exilados, estabelecem-se as liberdades públicas fundamentais, digamos, inicia-se a fase pacífica da Revolução Russa. Uma das características historicamente essenciais, chamo-vos a atenção para isto, da Revolução de Fevereiro é que o seu triunfo criou uma situação de duplo poder. Por um lado, os sovietes de operários, soldados e camponeses. Soviet quer dizer, é uma palavra derivada do termo russo soviet, que significa conselho. Eram os conselhos de operários, conselhos de camponeses, conselhos de soldados, que elegiam os seus deputados, os seus representantes, para uma organização soviética nacional que se vai construir. Os sovietes de operários, soldados e camponeses que tinham reaparecido, já tinham aparecido na Revolução de 1905, que tinham reaparecido em força nos dias da Revolução e depois dela em Petrogrado, no seu centro vital, mas também nas fábricas, nos bairros, nos quartéis, na frente de combate e nos meios rurais de toda a Rússia. Eram os órgãos de vontade popular eleitos de baixo para cima e progressivamente coordenados através dos seus deputados à escala local, setorial, regional e nacional. Constituem uma gigantesca organização armada do poder popular vitorioso. Depositários das aspirações populares à paz e ao fim da guerra, à reforma agrária e à divisão da terra pelos camponeses, ao pão, 8 horas de trabalho, salário mínimo, melhoria das condições de vida dos operários, à autodeterminação das nacionalidades subjugadas pelo czarismo, os sovietes tinham aceitado, sob influência dos socialistas de direita maioritários no Soviete de Petrogrado e no Comitê Executivo dos Sovietes, tinham aceitado, os sovietes, entregar o poder ao governo provisório. E ainda que não participando inicialmente nele, pretendiam fiscalizá-lo e, se necessário, pressioná-lo no sentido das suas aspirações, mas não o punham em causa. No outro polo, o governo provisório, arranjado entre partidos liberais burgueses e a ala moderada da social-democracia e dos socialistas revolucionários. A sua prioridade absoluta era continuar a guerra, rechaçar e vencer os alemães, agora em nome da salvação da Revolução Democrática. Era, como Lenin o designaria, o defensismo revolucionário. As reformas que o povo reclamava viriam depois. A tensão evidente que estas estratégias originavam, face às aspirações populares que os sovietes veiculavam, só podia ser arbitrada pela influência preponderante dos mencheviques e dos socialistas revolucionários nos meios populares e nos sovietes, nos primeiros meses após a queda do czarismo. Os mencheviques eram guerristas e, sobretudo, eram partidários da guerra, guerristas, e, sobretudo, agarravam-se à concepção etapista da Revolução, bebida numa certa ortodoxia marxiana, segundo a qual, sendo essa etapa a etapa burguesa da Revolução,
era a burguesia que a devia conduzir, dela havendo de resultar, um desenvolvimento de forças produtivas e do proletariado que numa segunda etapa futura permitiria instalar uma ordem socialista num país atrasado. Na prática, o seu papel seria o de subordinar os sovietes às prioridades da nova ordem liberal e, consequentemente, à continuação da guerra. Convém referir que os bolchevistas, sendo vigorosamente adversários da continuação da guerra a que chamavam guerra imperialista, sem isso nenhuma reforma progressista era possível, mobilizando os operários, os soldados e os camponeses em torno do programa radical para a paz, pela expropriação e divisão das terras do latifúndio, pelos direitos dos operários e das nacionalidades oprimidas à separação, e criticando o caráter conciliador da política menchevique, em substância, e até à guinada tática das teses de Abril, como veremos, não estavam longe dessa política etapista. Isto é, exigiam a paz, pressionavam criticamente, mas não punham em causa o governo provisório nem a condução da Revolução Democrática pelos partidos burgueses. Toda a história da Revolução Russa neste curto e crucial ano de 17 se resume a essa contradição essencial entre a onda crescente das reivindicações da vasta rede de poder popular, onde se cruzam sovietes, sindicatos, assembleias, comités, milícias armadas e a intransigência e insensibilidade do governo provisório em crescente perca de pé, condicionando as reformas desejadas à prioridade da guerra ou, depois, à reunião de uma futura Assembleia Constituinte. Quem quer falar, fala comigo, ok? Depois vocês falam no fim. Dois acontecimentos quase simultâneos marcam a radicalização deste processo. O primeiro é a chegada de Lenin à Gar da Finlândia em Petrogrado, a 3 de abril de 1917, regressado do exílio, com a sua controversa proposta de uma nova política para o Partido Bolchevista. São as famosas teses de Abril, que no meio de viva polémica na direção bolchevique, são adotadas pela Conferência Nacional do Partido, reunida a 24 de abril, dias depois dele chegar. Basicamente, e muito resumidamente, retomando escritos anteriores do Lenin e demarcando-se do etapismo da Revolução por etapas, que era dominante na ortodoxia marxiana, Lenin vem defender que o proletariado russo e os seus aliados deviam tomar o comando da Revolução Burguesa e transformá-la num processo ininterrupto numa Revolução Socialista. A forma concreta de o fazer seria chamar os sovietes de operários, soldados e camponeses a conquistar revolucionariamente o poder de Estado, em vez de continuar a pugnar pela inadmissível, considerava, e ilusória exigência de que o governo provisório deixasse de ser imperialista, dizia o Lenin, pusesse fim à guerra ou cumprisse as suas promessas. Nenhum apoio ao governo provisório, todo o poder aos sovietes, são agora as palavras de ordem dos bolcheviques. A Revolução Socialista estava na ordem do dia e havia que mobilizar e conquistar os sovietes para a tarefa da tomada do poder, única forma que teriam de alcançar a paz, a terra e o pão. Precisamente a 20 de abril, uma nota aos aliados do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo Provisório, um senhor chamado Miliukov, declarando que a Rússia Democrática mantinha os objetivos de guerra do regime czarista. Essa nota levanta uma gigantesca onda de indignação popular. Cerca de 100 mil pessoas, uma enorme massa de operários e soldados, desce às ruas de Petrogrado
para protestar contra o governo provisório e reclamar a paz. Miliukov é forçado a demitir-se e o novo governo provisório tenta reforçar a sua estratégia de neutralização dos sovietes, cooptando para o seu elenco pela primeira vez deputados do executivo do Soviete de Petrogrado, numa coligação formal com os mencheviques e os socialistas revolucionários, sendo nomeado ministro da Guerra e futuro chefe do governo, o Sr. Kerensky. Talvez o aparente sucesso com que se ultrapassa esta primeira crise, em abril, levasse o novo governo contra a corrente geral a favor do fim da guerra, a decidir aventurosamente, é preciso dizê-lo, lançar as tropas russas numa última ofensiva contra os alemães a 18 de junho de 1917. O desastre era previsível. E quando a notícia do desastre chega à capital, a indignação popular explode espontaneamente. Os marinheiros da base de Kronstadt em revolta avançam sobre a capital. E durante o dia 3 de julho, as manifestações populares massivas assumem aspectos insurrecionais. Destacamentos de Junkers, ou seja, de soldados cadetes da escola de guerra, e tropas vindas da frente abrem fogo sobre a multidão e conseguem controlar a situação. O governo tem de demitir-se, mas Kerensky, agora à frente do Ministério, responsabiliza o partido bolchevique pela tentativa de um golpe de Estado e por alta traição. As sedes e inúmeros jornais bolcheviques são encerrados. Pretende-se desarmar os guardas vermelhos. Ordena-se a marcha para a frente das unidades militares revolucionárias da capital. Vários dirigentes bolcheviques, entre os quais Leon Trotsky, são presos. Lenin é obrigado a passar à clandestinidade e refugia-se na Finlândia. Parecia ser o momento certo, nesse verão de 17, para a direita mais conservadora, reunida em torno do general Kornilov, desencadear um golpe fulminante, marchar sobre Petrogrado, esmagar os sovietes, impor uma ditadura militar. Mas com uma energia inesperada, respondendo ao apelo dos bolcheviques, os sovietes de operários e camponeses preparam-se para ripostar, rearmam-se as guardas vermelhas, mobilizam-se os marinheiros de Kronstadt e os soldados das guarnições revolucionárias cavam trincheiras e enviam-se delegações de soldados ao encontro das tropas de Kornilov, que, informadas por elas, se recusam a marchar sobre Petrogrado. O golpe é derrotado. Kornilov e os seus generais são presos. Kerensky, que se dessolidarizara do golpe, um bocadinho à última da hora, e os chefes mencheviques e socialistas revolucionários, eles próprios acabam por se abrigar sob a proteção dos bolcheviques, reconhecendo-os objetivamente como a única força na capital capaz de derrotar Kornilov. Sob a influência destes acontecimentos, opera-se então, no fim do verão de 17, uma decisiva alteração da correlação de forças. A maioria dos sovietes das grandes cidades, Petrogrado, Moscovo, passa a apoiar o programa dos bolcheviques. O mesmo acontecendo em vários pontos da frente e até no mundo rural. Não sendo inicialmente maioritários, os bolcheviques ganham forte preponderância. A maioria dos deputados ao segundo Congresso Pan-Russo dos Sovietes, convocado para 24 de outubro, a maioria vai apoiar os bolcheviques. Nos campos, os mujiques, os camponeses, passam a ação. Os comitês camponeses ocupam e dividem as terras. Entre 1 de setembro e 20 de outubro de 1917, registram-se 5.140 conflitos de ocupação das terras em mais de 300 distritos da Rússia. Os soldados camponeses fardados, sabendo disso e sendo época das semeaduras,
desertam em massa da frente e regressam às suas terras. O exército desintegra-se. Conservadores, liberais, socialistas moderados passam à defensiva. O desenlace aproximava-se. Querentes se organiza ainda a 12 de setembro um Conselho Provisório da República, um pré-parlamento, para reinventar um arremedo de legitimidade face à maioria dos sovietes, agora sob a hegemonia bolchevique, e convoca eleições para a Assembleia Constituinte. Era uma corrida contra o tempo, mas o tempo parecia esgotar-se para o governo provisório. A 10 de outubro, não sem alguma oposição e controvérsia, Lenin convence o Comitê Central do Partido Bolchevique de que, face à favorável correlação de forças a favorável correlação de forças que referi, perante a ameaça do governo abandonar Petrogrado aos alemães e com as potências imperialistas envolvidas numa guerra entre si, o momento da insurreição chegara. Ele dirá: um dia antes é cedo demais, um dia mais é tarde demais. A história não nos perdoará se falharmos esta oportunidade. Adiá-la podia deitar tudo a perder. A 24 de outubro de 1917, ou seja, 6 de novembro no calendário gregoriano, respondendo a uma medida de encerramento por parte do governo provisório do órgão central do Partido Bolchevique, o Robotchipot, via operária, e pretextando a defesa da liberdade das organizações populares, o Comitê Revolucionário do Soviete de Petrogrado, presidido por Leon Trotsky, ordena a ocupação pelos destacamentos dos guardas vermelhos dos pontos estratégicos da cidade. O Estado-Maior da Revolução instala-se no Palácio Smolny, sede do Soviete de Petrogrado, onde Lenin chega clandestinamente nessa noite. A 25 de outubro, 7 de novembro, a cidade é ocupada pelos sovietes armados, quase sem oposição. O couraçado Aurora bombardeia o Palácio de Inverno, o Hermitage, e nessa noite forças de infantaria revolucionária tomam de assalto, vencendo a solitária e pouco convincente resistência dos Junkers e prendendo o governo provisório. O segundo Congresso Pan-Russo dos Sovietes inicia-se no Smolny nessa noite de 7 de novembro, ou 25 de outubro, quando a insurreição triunfa na capital e ratifica, ou seja, proclama que o poder passou para as mãos dos sovietes e para as suas próprias mãos. No dia seguinte, a 26 de outubro, ou a 8 de novembro, são aprovados os 2 decretos-chaves da Revolução Emergente. Atenção, é isto que vai fazer sobreviver a Revolução. O Decreto da Paz, propondo a imediata assinatura de um armistício e o início das conversações de paz, ou seja, a Rússia retira-se da guerra, e o Decreto sobre a Terra, nacionalizando toda a terra, confiscando a propriedade dos latifundiários da família real e da Igreja Ortodoxa, que seriam entregues ao usufruto gratuito dos camponeses e por eles distribuídos através dos seus comitês. O campesinato recebia assim 150 milhões de hectares de terra. O poder não passou para os sovietes nem fácil, nem repentinamente. Em Petrogrado haveria ainda confrontos com os cossacos fiéis a Kerensky nos dias seguintes. Em Moscou lutou-se durante vários dias com pesadas baixas para os insurretos. No grande quartel-general dos exércitos, o general Dukhonin tentou rebelar-se contra o governo soviético e foi morto pelos soldados, sendo o quartel-general desmantelado. O poder executivo foi delegado pelo Congresso dos Sovietes no Conselho dos Comissários do Povo. Não se chamava governo, chamava-se Conselho de Comissários do Povo. E cada ministro não se chamava ministro, chamava-se Comissário do Povo. O novo governo impunha-se na capital
impunha-se em Moscovo e em outras cidades, apoiado no operariado e na Guarda Vermelha, mas estava cercado por um oceano de ruralidade em ebulição e ao sabor das legiões de milhões de soldados que abandonavam a frente. Os decretos sobre a paz e a terra, precisamente, materializavam uma aliança política e social que, em termos imediatos, assegurava a viabilidade da Revolução e do governo dos sovietes. O segundo Congresso Pan-Russo Camponês, reunido em dezembro, logo a seguir, 17, ratificou a Revolução de Outubro e o seu programa. Os socialistas revolucionários de esquerda autonomizaram-se e são então, e os mencheviques de esquerda, há uma cisão dos partidos moderados, e são integrados no Conselho dos Comissários do Povo. Forte desse apoio e da legitimidade da representação soviética, o novo governo dissolve a Assembleia Constituinte que, entretanto, fora eleita, e onde os socialistas não bolchevistas eram maioritários. Quando a Assembleia se recusa a ratificar os decretos do segundo Congresso dos Sovietes. A democracia dos sovietes impunha-se sobre a representação parlamentar. Faltava ainda firmar a paz com os alemães. O armistício foi assinado em 5 de dezembro de 1917, só com os alemães. Mas as negociações arrastavam-se devido às duríssimas condições que a Alemanha Imperial queria impor e porque Trotsky, o chefe da delegação soviética, as tentava arrastar na espera da eclosão da Revolução na Alemanha. A 5 de janeiro de 18, há um ultimátum germânico em condições draconianas. Os dirigentes bolchevistas dividem-se, seguem a posição de Trotsky, que é de parar a guerra, mas assinar a paz. Resultado, a ofensiva alemã quase até às portas de Petrogrado. O ataque é travado, mas os sovietes são finalmente obrigados a assinar a paz de Brest-Litovsk em 23 de fevereiro de 1918, em condições ainda mais duras. Reparem, o poder soviético perde 26% da população do país, 27% das terras férteis, 26% dos caminhos de ferro, 75% do carvão e 50% das indústrias de ferro e aço. Salvava-se a Revolução, no dizer de Lenin. Esta, entre 1918 e 1922, ainda teria que travar uma cruenta guerra civil e enfrentar a invasão dos exércitos da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da França, da Itália e do Japão. Para surpresa do mundo inteiro, a Rússia soviética sairia dessa guerra civil vencedora. Mas o preço dessa vitória seria terrivelmente pesado e marcaria definitivamente a natureza do regime que dela emergiria. A violência dessa contenda e os seus terríveis efeitos económicos e sociais imporiam uma militarização e burocratização do poder e do partido bolchevique que iriam perverter drasticamente a natureza da Revolução e do poder popular que dela sairia. Já gravemente doente em 22 e 23, Lenin e também Trotsky e outros dirigentes alertam e tentam opor-se a esse processo de degenerescência. Demasiado tarde, Stalin e os seus aliados, após a morte de Lenin em 24, apoderam-se totalmente da direção do partido e do Estado e impõem o regime ditatorial, burocrático e repressivo que ficaria conhecido como o stalinismo, uma dramática traição ao espírito emancipatório da Revolução de Outubro. A construção económica da União Soviética e, sobretudo, o seu decisivo papel na vitória contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial fizeram dela uma superpotência imperial. Mas o modelo económico e político pós-stalinista, a partir de 56,
data do Congresso da Destalinização Parcial, fariam a URSS caminhar por uma gravíssima e crescente crise económica, social e política que, na transição dos anos 80 para os anos 90 do século passado, se traduziram na sua implosão e de todo o espaço de influência e numa restauração anárquica e brutal do capitalismo. Vou terminar. Pessoalmente, separo o património histórico da Revolução de Outubro de muita da sua herança política e institucional. Penso mesmo que a época atual do capitalismo financiarizado, especulativo, não produtivo, estruturalmente corrupto, pode ser uma época terminal não para as ideias ousadas e generosas da transformação política e social, mas do próprio capitalismo neoliberal com o seu rastro de destruição económica e de agravamento das desigualdades e da injustiça. O seu apodrecimento, as suas crises sucessivamente mais frequentes e arrasadoras, estão a gerar seguramente, por novos caminhos, o reencontro da história deste presente com os ideais emancipatórios despertados há 100 anos por esses 10 dias que abalaram o mundo, e esses continuam muito presentes na atualidade. Muito obrigado.